A história dos nascidos e não nascidos Ardennes. Canal Yetzi de Bahá'í. Nesse vídeo estou liberando parte do rascunho de uma postagem. Por isso o texto não está completamente editado. Escutem com atenção. Um aspirante ativador está contando para um DNA resgatado nascer quando ainda era apenas um DNA. Vejam se percebem sobre qual menina esse aspirante ativador comentava. Essa é a primeira parte. Não vou dar maiores explicações sobre a história porque eu quero que vocês percebam sozinhos. Na segunda parte, talvez eu estenda mais as explicações. A história de cada um e as histórias que todos recebem quando nascem. Eu vou contar a minha. Eu nasci. Não lembro de nada desse nascimento, mas meus pais são testemunhas de como eu era quando bebê. Por causa deles, algumas lembranças foram construídas e hoje eu as tenho, mas não posso dizer que lembro delas. Lembro deles me contando sobre elas. Eles me contaram quando dei os primeiros passos, as quedas, choros pela dor que senti ou pelo desapontamento. Lembro de contarem como me incentivaram para que eu me levantasse e continuasse a tentar. Afinal, quedas não deviam me parar. E eu tinha que ser forte e valente e seguir sempre em frente. E meus pais me deram suas lembranças. Aquela da primeira vez, quando eu balbuciei a primeira palavra. Meu pai, enciumado, dizia que a primeira palavra foi mamã e não papá. O que não era justo. O mérito deveria ser dele, pois eu era sua cópia exata. Mas se gabava contente de que minha primeira frase completa foi: "Eu quero papai". Nesse dia, peguei-os de surpresa, e se meu pai não fosse ágil bastante para me segurar, na hora em que me joguei em seus braços, quando chegou em casa, eu teria ficado pendurado nos braços de minha mãe, de cabeça para baixo. Certamente a intuição materna percebeu antes mesmo que um acidente pudesse ocorrer, e ela segurou minhas pernas. Com o tempo, eu fui crescendo e aprendendo pelo instinto e pelo ensinamento que meus pais me passavam. Eu estava feliz conhecendo o mundo das brincadeiras. E foi aí que comecei a receber algumas histórias. Histórias para dormir, para me distrair, no jardim de infância, na escolinha. E quando acompanhava meus pais aos domingos no culto, havia as histórias que ouvia do padre, dos familiares e vizinhos. Os adultos ao meu redor sempre tinham muitas histórias para contar. Meus parentes, vizinhos, conhecidos, amigos e colegas também. E assim eu fui crescendo. E eu já tinha percebido que eu não sabia de nada, mas outros sabiam e iam me contando. Para mim, eles pareciam sempre saber. E com o tempo, eu pensava que o que eles já sabiam era tudo e já era muito e definitivo. Mas não, depois vi que nunca terminavam as histórias e todos sabiam de mais outras tantas coisas e queriam contar as histórias sobre elas. Um dia eu conheci uma menina. Ela era mais velha do que eu. Ela tinha um semblante sempre triste. Estava sempre sozinha num banco de um parque. E ela me ensinou muitas coisas. E conversávamos sobre muitas histórias que nos contaram. E eu disse a ela, eu pensei quando via todos eles me contando a história, que eles estavam me ensinando, me fazendo aprender e conhecer muitas histórias, e que todas elas eram a mim contadas para eu acreditar, e isso me perturbava. E essa menina me disse, é claro, todos contam as histórias para serem acreditadas. Você deve certamente ter pensado, o que eu farei com todas essas histórias depois que eu as conheci? Ou seja, depois que eles me contaram e que eu já as conheço. É verdade, disse eu a ela. Muitas dessas histórias eu não soube o que fazer, mas fui vivendo com elas, apenas conhecendo mais e mais, eu nem precisava de todas. Mas recebia,
e não sabia o que fazer. Apenas ia colecionando, juntando. E ela me disse: você tinha uma pilha de histórias dentro de você. Não tinha tempo de vivê-las, mas tinha que recebê-las. Eu sei como é, como nos enchem de história, ficamos sufocados mentalmente. E eu disse a ela, e o pior é que com o tempo achei que era melhor também repassá-las. Eram tantas, outros tinham que saber, tinham o direito de conhecer. E ela me respondeu com uma pergunta. Era um direito ou uma punição? Eu não sabia responder. Mas eu saí por aí contando, mostrando ou lendo para meus amigos, assim como fizeram comigo. Você se tornou como todos, recebendo e repassando. Acabou que deve ter pensado que era a sua própria vontade e que você escolheu todas essas histórias e depois acabou até pensando que elas eram partes de você. Passou a acreditar e fazer outros acreditarem. E ela, olhando para mim diretamente nos meus olhos, disse: algumas dessas histórias te fizeram sentir muito medo, por exemplo, histórias de alguns livros? Sim, respondi, os livros religiosos. Além do medo, senti muita culpa. Havia coisas que eu não conseguia controlar, por isso a culpa chegava. E ela disse: nós nascemos e desenvolvemos para sentir desejos. Nos tornamos impulsivos, alguns de nós até aventureiros. Queríamos viver e experimentar. Às vezes erramos porque só queríamos nos aventurar na novidade, do explorar o novo. E eu respondi a ela, quando eu não resisti e peguei frutas da árvore do vizinho, e quando os adultos souberam, me disseram que isso era roubo e eu seria punido pelo nosso amoroso Deus. Essa menina suspirou fundo quando eu disse essas últimas palavras, mas ficou quieta, olhando para as estrelas enquanto eu continuava. E apesar de me confessar, as culpas foram aumentando. Eu não entendia por quê. Às vezes eu não podia compreender por que alguma atitude era pecado. E por causa disso eu fui sendo obrigado a apenas aceitar que era pecado. E a culpa me atormentava. E ela perguntou: eles tentavam te explicar? Sim, tentavam. Do jeito deles, ou como estava nos livros, talvez um jeito para aquela minha idade da época. E ela disse: você passou a ser assombrado pelas sombras da noite? Sim, respondi. Eu tive medo de dormir no escuro, mas não deixava meus pais saberem. Sempre cobria minha cabeça e torcia para que o sono chegasse rápido. Você realmente não sabia? Porque não tinha como saber. Ela virou a cabeça para olhar diretamente para meus olhos e continuou. Algumas dessas histórias devem ter feito você perceber que não era tão importante e nem especial para o mundo. Eu franzi a testa. Fiquei pensativa antes de responder. Como ela podia saber tanto? Mas respondi. Sim, percebi e senti. E ela disse: eu tenho certeza que depois prestastes atenção a um detalhe, que você não era importante, mas outros eram. Mais uma vez, encantado pelo jeito dela perceber como eu era, eu disse: esse detalhe não me passou despercebido. Depois de percebê-lo, me indaguei sobre aqueles que pareciam ser os importantes. Eles não tinham pecados? Não sentiam culpas e medos? E a menina me disse: para nós, eles eram especiais. Nos contaram sobre eles e entendíamos que eram especiais desde que eram crianças. Eram todos especiais e nasceram importantes ou se tornaram importantes. Foi assim mesmo, disse eu. Para não machucar meus pais, tomei cuidado para que eles não soubessem que descobri que eu não era importante. Afinal, para eles, eu era. Mas para eles também, esses outros que contavam tudo também eram importantes. Eram importantes diferentes, mas eles aprenderam a dar importância primeiro a essas pessoas antes de mim, porque eu ainda não existia. E também eu não queria que eles soubessem que eu percebi que fora da minha casa eu não era importante.
distraída, olhando um passarinho, ela disse: eu vou te dizer o que você foi sentindo. Me corrija se eu estiver errada. Ok, disse eu. Você foi aceitando conhecer aquelas pessoas que tinham direito a nos dizer coisas. Não somente dizer, elas eram aquelas que contavam, mostravam como viver, pensar, sentir, não errar, como fazer para a gente, as coisas ou o mundo ser melhor. E ela continuou: para você naquela idade, parecia que eles estavam a ensinar para que você visse além do que conseguia normalmente ver. Essa era a sua impressão, não era? Sim, eu achava que eu não via o mundo que eles queriam me fazer ver, porque eu não tinha muito interesse. Era o que eu pensava, eu não tenho interesse, mesmo que eu estava aprendendo as histórias que me contavam sobre tudo. Às vezes eu fiquei desapontado que eu não me interessava tanto quanto eles queriam ou precisavam que eu quisesse. Mas eles me ensinaram que era preciso me interessar por alguma das muitas coisas que esse mundo oferecia para que eu fosse um bom cidadão, para ser melhor dentro da sociedade, ser melhor como humano, filho, amigo, pai. Senão eu ficaria para trás. E eu não sabia como ganhar interesse, mas iria conseguir. Eu tinha que conseguir. Eu não queria fazer meus pais sofrerem e nem eu queria ficar para trás, ver meus primos e amigos seguindo em frente, conquistando alguma coisa para depois contar as histórias deles. E as minhas histórias, como seriam? Ela tocou de leve meu ombro e disse: todos têm que provar ser forte e vencer. Eu também percebi isso cedo. Tinha que provar tantas coisas, isso me cansava. Até hoje me cansa profundamente. Preocupada com meu semblante triste, ela disse: ei, quanto a ficar para trás? Você nem mesmo sabia qual seria o seu destino, ficando para trás, e você não tinha maturidade para pensar nessas consequências. Não iria perguntar. E ficou confuso. Depois veio o medo, que já foi suficiente para buscar algum sentido na falta de sentido da vida. Abaixei os olhos, parecia que um filme passava na minha mente enquanto ela falava. E de novo ela me repetiu: este mundo é um mundo de histórias. Não há mais nada aqui. O tempo todo são histórias. A gente vive só para ouvir ou para contar. E eu disse a ela: eu não sou muito bom em contar, mas eu aprendi a contar um pouco, mas eu preferia não ter que contar. E eu continuei, e sabe, eu comecei a prestar atenção nas histórias daqueles especiais com o tempo. Afinal, já estava mais do que provado que eram somente eles que sabiam tudo. Era admirável como eles sabiam até o que eu já tinha sido em outra vida. Eles sabiam até de onde eu vim, por que eu vim para o mundo, quais eram minhas culpas antes de vir e qual era a minha missão aqui. Imagina isso, falavam de culpas que eu trouxe de uma vida anterior. Contraditoriamente diziam que eu era a criação do Deus perfeito, que me amava, mas eu não conseguia vê-lo, porque ele se escondia de mim. Me deixou chegar sozinho no mundo porque se envergonhava de mim. Eu era uma vergonha para ele? Bom, mas tudo era devaneio infantil, de adolescente. E ela diz: pensamentos de crianças. Seus pensamentos eram muito bons para a sua idade. Mas eu disse a ela: eu acho que eu vou te decepcionar um pouco agora, mas com o tempo eu aprendi que eu tinha apenas que acreditar neles. Eu não sei se eu aprendi ou se me ensinaram a aprender que eu deveria acreditar nele para sentir e vivenciar seu generoso e grande amor. Mas eu entendi sim, entendi que por ele ser todo poderoso e eu era um simples humano, ainda criança, não sabia nada e deveria entender o que os adultos me contavam, mostravam e testemunhavam e me dizia como eu devia agir para chegar ao meu Criador. Essa menina ficou meio chateada, me olhando daquele jeito e dizendo: você percebeu como eles nos prejudicam? Como eles nos contaminaram? Olha o que eles fizeram conosco. Estamos aqui.
Nós não somos mais aquelas crianças, mas ainda estamos perdidos no meio dessas histórias, como se fosse uma areia movediça. Quanto mais a gente mexe, mais a gente afunda. E eu disse a ela: eu gosto de conversar com você, você pode me entender. Gostaria de ter conhecido você antes. Quantos anos você tem? E ela disse: 20 anos. Ela era apenas 3 anos mais velha do que eu. E puxei o assunto de volta e disse a ela: sabe quanto o Deus que eles me deram, algumas coisas que ouvi dele me fizeram temê-lo. E ela disse: não foi só você, eu e com certeza muitos outros de nós. E eu continuei: passei muitos anos da minha adolescência ouvindo e conhecendo o que outros diziam. E com quase 17 anos percebi que algo me incomodava profundamente. Minha cabeça estava cheia de questões. E o que eu fiz? Eu fui questionar. E ela disse: onde você questionou? Com quem? E eu contei. Bom, eu fui diretamente para aqueles que contavam dos livros. Mas eu tentei antes conversar com meus pais, mas eles sempre diziam as mesmas coisas. A minha mãe parecia querer falar alguma coisa mais, mas ela se segurava. E ela me disse: seus pais, seus vizinhos, seus amigos, eles aprenderam a contar e repassar as histórias que contaram para eles. Não foram treinados para argumentar e responder aqueles que questionassem. Os que conseguem argumentar com os que questionam são os treinados dentro de igrejas, templos e líderes religiosos em geral. Mas eles não argumentam para te ajudar a questionar, mas para te convencer de que seu questionamento, que ia, certamente contra o ensinamento, deveria ser cessado, acalmado ou substituído pelas certezas das histórias que estão nos livros. Eu também nunca tive ninguém para me dar respostas, e eu sempre perguntava, questionava, eu estava na busca, mas não acontecia, eu tinha que buscar comigo mesmo. Você tem que fazer a mesma coisa. Se você for para essas pessoas, você vai receber argumentação para te calar. Você está certa, disse eu, mas eu continuei procurando quem pudesse conversar comigo. Achei outros, muitos outros. Mas cada um deles me contava de muitas coisas que aprenderam, conheceram, ouviram, leram, mas não respondiam às minhas perguntas, me davam mais dúvidas, me faziam ter mais indagações, respondiam com o que aprenderam. Eles respondiam com o que aprenderam. Eles estavam entusiasmados para me contar tudo o que aprenderam. Eu notei que eles aprenderam mais do que eu sobre essas histórias, sobre as mesmas histórias que me contaram. E por causa disso eu comecei a respeitá-los, passei a admirá-los, a tomá-los como exemplo de vida. Eles e todos os que sabiam mais do que eu. Sim, sabiam muito mais do que outros também contaram. Ela me disse com ternura e depois continuou: isso é normal, quando a gente pensa que a gente não sabe nada e que outros sabem tudo, a gente passa a vê-los como superiores. Novamente ela tocou meus ombros, como se quisesse me chamar a atenção, e disse: e você, sem maturidade para entender que eles podiam conversar e ensinar bem aqueles que contavam daquelas histórias que ouviram de outros ou dos livros. E ela disse: olha, você estava sem maturidade para entender que eles podiam conversar e ensinar bem, e contar bem, falar bem aquelas histórias que eles ouviram de outros livros. Mas se você pedisse para eles consertar o próprio carro, eles não saberiam. E se você tivesse maturidade suficiente, você teria pensado: eu posso ajudar a ele consertar o carro quebrado na garagem e fazê-lo entender que ele não sabia mais do que eu. Ele apenas sabia mais do que estava treinado e estudou, aprendeu e consequentemente repassou. Mas eles não sabem de tudo. Veja, nós éramos crianças. Todo mundo já tinha nascido e sabia muito mais coisas do que a gente. Estávamos aprendendo a conhecer. E mais uma vez ela acrescentou:
uma frase que me deixou pensativo. E aposto que eles não repassavam nada gratuitamente, não era? Eu disse, não mesmo. Somente os meus pais, amigos deles, parentes e amigos meus. Todas as outras pessoas cobravam para contar as histórias, para ensinar sobre elas. E ela disse, e muitas dessas histórias, não eram deles, eram de outros que passavam para eles. E essas histórias se tornaram um bom negócio se repassadas. Elas viraram obrigações, viraram meio de vida. Para alguns, viraram meio de enganar e abusar dos outros. Eu disse a ela, você tem alguma experiência com isso? Foi enganada por alguns deles? Nós somos enganados o tempo todo, disse ela. Parecia que não queria entrar no assunto. Eu mudei de assunto e disse, sim, isso mesmo, eu não tinha maturidade, mas eu tinha uma voz que me dizia para tomar alguma atitude, e era uma voz sábia, eu confiava nela. Voltei para casa e decidi me abrir com a minha mãe. Ela era muito quieta, evitava dar muita opinião, mas eu sabia que ela sabia muito mais. Ela escondia a verdadeira questionadora que ela era. Para mim, todas as mães são mais sábias do que elas deixam os filhos saber. Eu não tive mãe, disse ela. Fugi de uma madrasta má, tipo aquelas das histórias que nos contavam para dormir, porém 1000 vezes mais cruel. Eu me preocupei com ela, quis saber mais, mas ela me cortou e disse, não se preocupe, estou bem longe dela, não pode mais me alcançar, e já faz alguns anos. Às vezes ela soava um pouco misteriosa para mim. Eu não sabia até aquele dia qual era seu nome. Eu sabia que ela não queria dizer e deixei que ela decidisse o momento certo. Você vem sempre aqui nesse parquinho? Insistiu um pouco. Sim, 2 dias da semana. Eu venho para chorar. São os dias que não quero que meu filho me veja chorando. Eu não quero machucá-lo mais do que já o fiz sofrer. Eu quase o matei quando ele era bebê. Fiquei esperando que ela continuasse a falar, mas ela se calou e eu toquei seus ombros, com receio de estar sendo inconveniente. Eu queria abraçá-la e fazê-la se sentir segura, mas não queria ser mal interpretado. Hesitei e decidi não agir. Ela, jogando os cabelos para trás, me disse, vamos falar da sua mãe de novo? E eu me senti aliviado de vê-la me dando atenção novamente. Sua mãe certamente não só questionava, mas ela devia saber muito mais mesmo, até mais do que aqueles que contaram a você o que eles aprenderam, conheceram através de outros ou leram em livros. Eu disse, minha mãe se escondia nela mesma para que outros não percebessem quem ela era. E ela disse, quase todas nós mulheres nos escondemos dentro de nós mesmas. O que mais poderíamos fazer? Não duvido que muitos homens também façam isso. Respondeu ela pensativa. Empinou a cabeça e, fixando algum ponto no ar, ficou como se estivesse fora do ar. Depois ela me disse, eu tenho certeza que um dia você deve ter percebido que todos que você conheceu na sua infância e na adolescência nasceram sabendo de nada. Todos tiveram que ouvir de outras pessoas. E eu disse, percebi sim, só não entendia, me questionava do porquê. E o que eu fiz para entrar sem saber e ter que depender de outras pessoas para me contar. E ela me questionou, e você não sentiu receio que essas pessoas não te contaram direito? E não se questionou quem contou a elas? Como foi que tudo começou e como ter certeza que quem contou a elas era de confiança? Eu gostava muito de conversar com aquela menina e eu respondi a ela. Eu pensei sobre algumas dessas questões, mas não tão especificamente como você colocou. Era mais como uma dúvida, sem frases. E ela disse, o sentimento questionante, indagando sem palavras, conheço bem ele. De repente ela se colocou em pé e olhou para o relógio, preocupada, e disse, eu acho que eu preciso ir, mas me deixa falar mais uma coisa para você. As pessoas se agarram na história que deram a elas, como a história da humanidade, porque é tudo que elas pensam que elas têm. Elas temem saber que não existe a história para elas
como elas receberam. A verdadeira não vão saber enquanto não abrirem a mente para deixar de ver a história recebida, que se tornou uma obrigação a ser vivenciada como se fosse delas original, normal e natural.